Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Tamo de volta. Caralho, minha. Mano, tamo trabalhando, hein, velho? Porra. Caralho, velho. O que tá acontecendo? Férias, né? É, tá chegando, né? Mais uma, né? As suas. Tá mais uma, né? Você já sabe, né? Semana que vem você vai ter que apresentar, editar, Não, já conversei. fazer jabá, tem que fazer tudo. Já conversei com sua mãe, já tudo certo, já tô no esquema, já não preciso de fazer nada. Não? Ó, sei não. Vamos ver como vai ficar essa parada aí. Rapaziada, hoje a gente trouxe um assunto novo. O convidado que veio aqui hoje, ele vai falar de uma modalidade que eu acho que a gente falou poucas vezes aqui no canal. Então a gente vai ter muita pergunta. Eu mesmo tenho muita dúvida desse esporte. Então, eu acho que vai ser interessante pra vocês aí. Vocês estão já ficando... só tô correndo, tô querendo experimentar uma coisa nova. Então fica ligado nas dicas que o cara vai dar pra gente aí hoje, que o cara é bom no que ele faz, hein? O cara é bom. Então fiquem ligados aí. Liminha, roda a vinheta antes aí pra gente começar essa resenha. Rapaziada, vamos lá. Hoje a gente tá aqui com o Edu. Edu, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu querido. É um Valeu. prazer estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns para vocês aí pelo programa. Cara, isso aqui não tem preço. Trazer o conhecimento para o público, do jeito que vocês estão trazendo, de uma forma simples, descomplicada. E preto no branco, cara, não tem como. Quantas vezes vocês soltaram recentemente do Sidney Togumi? É um, cara, ídolo, acho que para muita gente aí que já passou pelo menos pelo trail. E gente que não conhecia e que veio comentar comigo, mas você viu que ele já tá doido? O Togumi manda muito. Eu falei, cara, vocês não sabem nem um pouco. E é legal trazer essas informações complementares, assim, ao mundo da corrida. Parabéns, cara. Valeu, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso. Eu acho que a sua modalidade hoje vai agregar bastante, porque a gente trouxe algumas pessoas que praticam, né, o triatlon. Então, para vocês que estão em casa aí, não conhecem o Edu, a gente vai pedir para ele se apresentar para vocês, mas o Edu, ele hoje é praticante do triatlon, tá forte na modalidade, né, treinando bastante. Então, eu acho, cara, eu mesmo tenho muita dúvida, tenho vontade de algum dia, quando eu tiver tempo a mais, Cara, porque eu sei que uma das coisas que o triatlon exige muito é dedicação, dedicação, né? Tempo, foco, paciência, né? Eu acho que o principal é que as pessoas esquecem é a paciência. Assim, ele te ensina a ser resiliente, te ensina a ter foco, mas você precisa aprender a ter a paciência que o triatlon exige. Porque hoje eu falo que eu estou triatleta. Né? Depois recentemente que eu casei, eu fiz uma promessa pro Rafa lá. Falei, Rafa, passando o casamento, eu vou focar, vou começar a natação sério. Porque antes eu nadava no prédio. E aí eu comecei a nadar sério. E aí eu comecei, do meio do ano pra frente, a focar mesmo no triatlo. Antes eu fiz giro de Itália, que é uma competição de bike. Fiz minha primeira maratona. Fazia corridinha de 21, 10, 5K. Então, assim, variava bastante. Hoje eu estou triatleta. Eu acho que a melhor definição é essa. Porque, cara, a gente... Alguns atletas que vieram aqui, amadores, né? De corrida, acabam migrando pro triatlon. Eu não sei se por, assim, cansar só da modalidade de corrida, ou então por querer se desafiar mais, porque você acaba agregando mais duas modalidades, né? Dentro da categoria. Mas não sei, acho que todo corredor, no fundo, ainda sente aquela vontade depois da maratona, né? Quando experimenta a maratona, de querer... What the next? E qual é o próximo? Isso. E agora? Beleza, cheguei lá. Eu acho que eu vejo duas vertentes, assim, tipo, depois que você faz a maratona, que pra corrida, eu acho que é meio que o ápice, assim, né? Então, assim, você tem duas variações. Ou você vai pro tri, ou você vai pra ultra. Ou você tenta baixar a maratona. Exato, que é o que a grande maioria faz, que já é muito difícil. Muito difícil. Fala de mim, que você tá... Dito isso, hashtag David 2025 Não, triatleta. você tá... Qual é? 2025 não, 2024. Ah, não, 25 aí, se bobear... 2023, né? Não, mano, ano que vem aí eu tô com... Eu quero casar, quero ser pai também, velho. Não, ano que Paris vem eu... 2024? Aí, ó, os caras... Só se for pra maratona eu tava querendo ir. Maratona eu tô querendo ir, cara, que vai ser sensacional. Vai ser incrível. Isso vai ser história. Vai. Edu, vamos lá, cara, pra gente começar o nosso bate-papo. Se apresenta pra galera. Boa. Quem é o Edu? Boa. Como o Edu conheceu o esporte? O Edu sempre foi ativo desde criança. Como veio essa ideia de triatlon? Conta pra gente aí, dá uma brifada da sua vida pra galera. Vamos lá, vou tentar ser breve. Em 2016, eu comecei a
eu ia pro trabalho de ônibus. Quando eu era pequeno, eu comecei desde pequenininho. Quando eu era pequeno, eu era bastante ativo, mas eu não fazia muito exercício físico. Eu era gordinho, comia pra caramba. E aos 13, 14 anos, um médico identificou que eu tinha um déficit de atenção e que eu era ansioso. E ao contrário de muitos médicos, ao invés de me receitar o remédio, que minha mãe não ia me dar, isso eu tenho certeza, ele me receitou o quê? O esporte. Esporte. Pô, Ele legal. falou, pô, mãe, põe essa criança no esporte, porque vai resolver 90% dos problemas dele no esporte. Pode pôr. E aí eu comecei a jogar futebol. Quando eu comecei a jogar futebol, no campo de várzea mesmo, Corinthians, lá na Jardim Sara, ali no Rio Pequeno. E nisso eu comecei a me apaixonar pelo esporte. Sou competitivo, queria treinar dois períodos, então eu treinava com a molecada das 2, treinava com a molecada das 5, cabulava o Kumon para poder treinar. E nisso foi crescendo uma paixão muito grande pelo esporte. Fiz alguns testes, peneira, mas eu era ok, eu não era muito bom. Eu era um goleiro ok, eu era goleiro. Ah, goleiro ainda? Goleiro. Porra. Gostava de sofrer desde sempre, né, cara? Caí naquele campo de terra cheio de pedra, só quem foi da várzea sabe o que eu tô falando. E aí, nesse meio tempo que entrou a adolescência, né, eu saí um pouco do futebol, jogava no colégio, só que assim, educação física, jogava vôlei. Pô, eu jogava vôlei pra caramba, ficava treinando em casa, ficava treinando basquete em casa, porque eu queria jogar bem a modalidade no colégio. Uhum. E nisso, num certo momento, comecei a ficar meio também forte, comecei a ir pra academia e meio brigão, e nisso apareceu o Muay Thai na minha vida. Ô, louco. Aí eu fui pro Muay Thai e nisso minha chavinha virou, assim, de uma forma muito grande pra vida, pra educação. Tinha pego DP no primeiro colegial e nisso, tipo, eu precisava de uma mudança. E o Muay Thai, ele trouxe muito essa... ele me ensinou muito. Até na época minha mãe falava, não, você não vai fazer. Você não vai fazer Muay Thai, você é louco. Vai voltar aqui tudo estourado. Uhum. Dá um ano depois, quem tá fazendo Muay Thai? Minha Ela. mãe e minha irmã. Entendeu? Então, é um esporte, a arte marcial mudou minha vida. O Muay Thai, foi pelo Muay Thai que eu entrei. Fiz 5 anos de Muay Thai, entre idas e vindas, associado sempre à musculação. E eu corria para manter um cardio, pouco né? o cardio ali do Muay Thai. Assim, esquece pace, esquece relógio, esquece tudo isso. Eu corria, vou até a pracinha ali e volto. Uhum. Era mais ou menos isso. E beleza, fiz o Muay Thai, 5 anos, cheguei na faculdade, parei o Muay Thai porque era longe, não me encontrei. E aí eu jogava bola pela faculdade e era só isso. Eu jogava futebol, bebida, cerveja. E aí eu fui engordando. Fiquei um pouquinho mais gordo. Eu falei, não, preciso correr para emagrecer. E sempre, a corrida, ela sempre foi para alguma coisa. Nunca foi, eu vou correr porque eu quero correr. Que eu gosto, né? Nunca, na época. E aí eu corri, mantinha o corpo legal, fazia calistenia até no parque por conta própria. Eu me enfezei de academia. Chegou uma hora que eu me enfezei, não conseguia ficar dentro da academia. Uhum. Gostava da musculação, mas não conseguia ficar dentro da academia. E aí eu tava trabalhando na Vila Olímpia. E eu também eu sempre fui muito inquieto, assim, para as coisas. Tipo, eu não gosto, eu vou mudar. Isso eu aprendi, porque assim, eu passava 1h30 no ônibus. Eu tinha que usar essa 1h30 para alguma coisa. Uhum. Eu usava lendo. E aí, muita coisa que eu aprendia no livro, eu ia tentando aplicar na minha vida. E uma delas é essa, cara, você tá inquieto, você tá sentindo incomodado? Muda você. Muda. Não adianta, você não vai conseguir mudar o transporte público. Não vai ser você que vai mudar o trânsito da cidade. Não vai. O que você pode mudar dentro do seu mundo? Aí eu falei, cara... Comecei a ir de bicicleta pro trabalho. Aí meu pai, eu achei que ele ia me xingar. Ele, não, vamos junto, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar uma bike. Você usa durante o dia pra trabalhar, eu uso à noite pra andar com meus amigos. Fechado, fechado. Aí a gente dividiu uma bike, uma Aro 26 mesmo. Uhum. E eu comecei pro trabalho de bike. Aí nisso veio uma outra paixão também que eu sempre quis viajar. Eu sempre quis viajar o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou fazer isso de carro? Putz, eu não tenho carro. É a mesma coisa, eu preciso fazer. Como? Falei, vou alugar um caiaque no Rio de Janeiro e vou descer para São Paulo de caiaque. Aí eu comecei a ler sobre, falei, não, é muito perigoso. Falei, cara, eu tô vindo e voltando todo dia de bicicleta. Por que não de bicicleta? Você foi de bike? Aí eu comecei a pesquisar e eu fui até Búzios de ônibus. Caralho. Aí eu comecei de Búzios, desci até Ilhabela de bicicleta. Foram mais de 1.000 quilômetros, 20 e poucos dias, com a bagagem toda na bicicleta, assim. Eu tenho no YouTube, até... Uhum.
sei se vocês sabem, mas muita gente não sabe. Eu tenho um canal no YouTube que eu comecei nessa época. O pessoal, Edu, como que você vai pro trabalho de bike? Como que você faz? Começou a gravar. Aí eu comecei a gravar e nisso também eu gravei a viagem. Tem toda a viagem lá documentada. E minha, de bota bola. depois, já baixa aí pra gente deixar na descrição do vídeo aí pra galera acessar. Pedala, Edu. E aí, beleza, eu comecei a ir de bike, fazer essas viagens. Aí nisso, eu terminei um relacionamento bem longo, assim, de 6 anos, e eu caí num certo limbo de agora o que eu vou fazer. E um amigo meu falou, Edu, pô, parece aí no Ibirapuera pra correr. Eu falei, como assim parece pra correr? Ele falou, eu sei que você gosta de correr de vez em quando, você posta aí que você corre, vamos lá. Aí eu fui, era um grupo de corrida chamado Volt Runners. Não sei se você conhece Volt Runners, Léo, Fei Franco. Conheço. Essa molecada Adidas, toda, conheço. da Adidas, exato. E aí, cara, quando eu vi aquela vibe, aquela energia, e eu tava num momento que eu tava precisando de energia, falei, cara, é isso, sabe? E aí, beleza, eu fui lá, corri, eu tinha ido, e nessa época eu tava trabalhando lá na Hering do Center Norte. Então eu fui de bike até a Hering do Center Norte, eu morava no Rio Pequeno. Caralho, rolê, hein? Aí eu saí de lá, fui pro Ibirapuera, corri com a galera e voltava pra casa. E aí no segundo treino tinha um outro doido também, falou, Edu, cara, você tá correndo legalzinho, tipo, era meu pace de 5,5. E, pô, tava ótimo pra época. Ele falou, e você tá voltando de bike, vamos fazer um duatlon? Falei, fazer o quê? Duatlon. Eu falei, não, teatro. Não, cara, eu não quero. Como assim? Ele, não, vamos lá. É assim, final de semana, tantos reais lá em Alphaville, vamos? Falei, cara, vamos. Fui fazer uma provinha de duatlon, é isso aí mesmo. E aí, isso a gente tava em Paraty. E aí, eu fazendo essa prova de duatlon, primeira prova, 5º lugar geral. Falei, cara, isso com a mountain bike, era essa mountain bike que eu tô aí até, com chifrinho de... Uhum. E aí, 5º lugar geral, eu falei, nossa, de mountain bike, né? Porque tinha classificação para as mountain bike. E isso na época você não tinha feito nenhuma prova de corrida só Nunca ainda. tinha corrido. Ó, pra não falar que eu nunca tinha corrido, eu tinha corrido uma vez, porque como eu trabalhava na Hering, deram inscrição do IBCC, Corrida do Câncer de Mama, e eu fui. Mas também, tipo, corri 5K daquele jeito, não sei nem... Na festa, acho que foi para 5 e pouco pace, legal, é isso, me divertindo. E aí eu falei, cara, gostei desse negócio, fiquei no pódio, primeira vez, né? Eu acho que isso que é diferente no triatlo do duatlon, tipo, tem a categoria. É animal E você isso. subir no pódio, cara, aquela vibração, você fala, eu sou importante, sabe? Pô, isso aqui é legal, eu consigo desempenhar bem. Só que nada, cara, era um negócio bem, tipo, perto de hoje, eu vejo que era bem baixo, assim, o nível. Mas eu pedalava todo dia, eu tinha essa resiliência de aguentar, sabe, socar o pedal. Tanto que eu pedalei com os caras de TT, você tem uma foto no Instagram, eu tô, tipo, um monte de TT e eu no meio de mountain bike. Por causa disso, tipo, raçudo. Simplesmente raça, não tem outra explicação. Não foi treino na época. Era todo esse histórico esportivo que eu tinha. Cara, lembrando, futebol, dobrando, Muay Thai, eu dobrava horário no Muay Thai, musculação. Isso tudo vai construir uma base boa. Sim, com certeza. Né? E aí, esse amigo meu que chamou falou, Edu, vamos de novo, vamos pra próxima? Eu falei, como assim vamos pra próxima? Ele, não, vamos fazer de novo. Eu treino com uma moça, que é a Tia Lu. Tia Lu, desculpa, tá? Mas a gente contrabandeava seus treinos nessa época. E aí o Léo falou, eu vou te passar aqui uma planilhinha, você segue essa planilhinha. Tava usando a planilha do cara. Eu falei, vambora! Aí, cara, fiz um mesinho treinando, 3º lugar geral. Tipo, meu treino era assim, eu ia pro trabalho e treinava na USP. E continuava indo pro trabalho, sabe? Não, era isso. Era o como dava, né? Sempre foi como dá, sabe? E aí, eu fui fazer, cheguei 3º lugar da categoria mountain bike, né? E nisso, a Tia Lu tava na torcida e falou, menino, você até leva jeito, só precisa arrumar essa pisada. Até zoava que eu batia, tipo, o pé na orelha, corria todo torto. Eu falei, cara, Tia Lu, te prometo que o dia que eu conseguir um emprego melhor e eu tiver condições, eu vou fazer aula com você. E parece que eu chamei, porque um tempinho depois eu entrei, mudei de trabalho, fui trabalhar no Burger King. E aí eu falei, Tia Lu, é agora, eu quero fazer com você a assessoria. Nisso, eu conheci um pessoal, conheci a FEPLEG, que me apresentou o Rafa, que é meu atual treinador, isso em 2017. Um dia na USP, a Fê me chamou, vamos treinar, vamos pedalar comigo. E aí eu falei, Fê, eu não tenho nem bike, é um mountain bike. Ela falou, não importa, vamos.
E eu fui, e aí eu pedalava com os caras tudo de TT, e eu pedalando. Aí o Rafa até hoje, ele conta a história. Eu falei, Edu, gostei de você porque eu sentava a bota e você não sobrava. Você continuava ali, na raça. Mesmo de mountain bike, né? Mesmo de Você tem que mountain fazer o bike. dobro da força que os caras fazem de Mas eu TT. não sabia disso, entendeu? Pra mim, eu tinha que fazer força, era isso, a ideia era essa. Fui pra Romeiros de mountain bike, e aí nisso eu entrei na Tia Lu, inclusive foi nesse período que eu conheci minha atual esposa, a Lu, a nutricionista, e a gente se conheceu lá, na USP, num sábado de manhã, na Tia Lu, e aí que eu comecei a correr mesmo com um plano. Aí, primeiro final de semana, vamos fazer uma provinha, vamos. No outro, vamos fazer um 21K. E no outro, já vamos fazer Bertioga Maresias. E fazendo prova de corrida. E isso é muito mágico. A corrida te traz, assim, você vê que você consegue. Pô, fui fazer... Tem uma corrida, não sei se você já viu, na Estrada Velha, que você desce até com o botão e sobe. Fiz essa prova, fiquei em terceiro geral, quarto geral. E aí, só que de uma distância menor. Tipo, o principal era 12 quilômetros, eu fiz 6 quilômetros. E aí eu falei, cara, isso é muito bom. Comecei a entrar naquela pilha maluca, sabe? E aí comecei a juntar tanto o pessoal da Tia Lu como o pessoal do Volt. Então eu ia fazer prova com o pessoal do Volt. E aí chegou um momento que isso tudo me causou um overtraining muito grande. Porque eu comecei a querer fazer competição atrás de competição. Toda hora. E a Tia Lu me avisava, né, Tia Lu? A Tia Lu falava, Edu, calma, vamos com calma. Não, quero... Ela falou, tá bom. E ela é muito mãe. Né? Muito do que eu sei hoje do esporte, da corrida, tá nela, tá ali, sabe? A essência do esporte. E aí, não bastasse, beleza, foi um overtrainingzinho ali, fiquei... Tipo, eu não conseguia desempenhar e tava muito difícil no trabalho também, eu tava trabalhando demais, era uma época que, tipo, eu não vinha pra São Paulo, eu fiquei enfurnado em Botucatu trabalhando, e aí a Lu ia até lá, inclusive, me buscar, me ver, eu não vinha pra São Paulo ver ela, na época a gente namorava, e aí... Voltando pro pessoal da Adidas, começou o ano, a gente conheceu um rapaz da Adidas, ele falou, Edu, se você fizer uma meia maratona pra 1h30, eu vejo se eu consigo te colocar no projeto da Adidas. Eu falei, o quê? Eu vou fazer. Liguei pra Tia Lu, na hora, liguei pra Tia... Sempre foi assim, sempre foi tipo, vamos, sabe aquela coisa de, tipo, não imagina as consequências. E eu não imaginava o quão era difícil subir 1h30. Né? Era, acho que a minha primeira ou segunda meia maratona. Tipo, eu já tinha feito a distância, só que foi picado em Bertioga Maresias. E eu tive overtraining depois dessa Bertioga Maresias. Né? Eu não fiz o full, mas eu fiz 28 quilômetros no compilado. Fiz 2 pernas. Fiz. E aí eu falei, cara, liguei pra Tia Lu, dá, mas você precisa perder peso. Na época eu era forte, eu era parrudo, tipo, eu tinha 85 quilos, mas parrudinho, sabe? E aí eu liguei pra minha esposa, na época minha namorada, e nutricionista, falei, Lu, e aí? Né? Aí a Tia Lu falou que rola, mas ela precisa emagrecer. Ela falou, tá, a gente precisa tirar peso aí. E aí nisso eu perdi 1 quilo, aí eu entrei numa noia, eu sempre fui assim, focado. Sabe, eu falei, vamos, dá, qual é o caminho? É esse, tá bom, vou assim. A gente ia no aniversário, ela falou, não, você pode comer essa tapioca com queijo? Eu não quero, tem mussarela. Ela falou, não, mas... Não, você não colocou no meu plano mussarela, eu não vou comer. Sabe aquela coisa noiado? E aí, por que eu tô falando isso? Até pra ensinar pra quem tá começando. Porque você entra numa noia de querer performar. Cheguei lá, fiz quanto? 1h30. Perdi 7 quilos em 1 mês e meio. Caraca. 7 quilos. E eu era fortinho, então muito foi massa muscular. Em 1 mês e meio, 1h30 e 30, naquela do Pacaembu, sabe? Sei. Que é difícil, puxado, é duro, é percurso. puxado. Fiz com o Rafa me puxando, inclusive. E aí, um outro baque, assim, né? Um segundo baque que eu tive no esporte. Tipo, não consegui entrar. Eu descobri que eu tava... Não sei se conhecia o Dan da Gama na época. Conheço. Meu, menino voava. Qual era a chance de disputar? E ele acabou pegando. Ele pegou a vaga, foi pra Buenos Aires, fez uma puta prova. Mas não tinha condições de disputar com... Mas eu acreditava que tinha. E aí me deu um segundo baque. Porque eu entrei numa noia tão grande e não precisa. E aí eu comecei a, de novo, repensar o esporte, que era o esporte da minha vida, graças a Tia Lu, graças a Lu, que é minha esposa. E elas me falaram, vai com calma, sabe? Não precisa acelerar. Vai devagar. E aí eu comecei a curtir a corrida. E aí eu comecei a curtir a bike. Né? Nisso eu troquei de bike, comprei uma bike road bem básica. Tipo, sempre fui fazendo step by step, bem devagarzinho, sem, tipo... atropelar. Eu não entrei no triatlon com uma bike de 60, 70 mil, que acontece. Não entrei na corrida. Os meus treinos de corrida, ou era dado,
ou eu recebia da Adidas, ou eu comprava no site da Under Armour com puta desconto, ou alguém me dava usado, sabe? Eu nunca tive o tênis, porque não era meu foco principal. Eu tinha outros, entendeu? E aí eu dei uma acalmada e comecei a fazer as provas de pouquinho em pouquinho, comecei a querer buscar velocidade, e aí foi mudando um pouquinho a minha visão no esporte, só que eu nunca consegui conciliar os três tão bem. Né? E isso, primeiro, você precisa... corrida. Foi uma coisa que eu me dediquei muito no começo, mais do que bicicleta. E aí, assim, se dedica à corrida. Extraia tudo que você pode extrair da corrida. Acrescenta a bicicleta, aos poucos. Ou a natação, aos poucos. Extrai tudo que você consegue tirar da bicicleta e da natação. Minha esposa hoje, ela tá entrando no mundo do triatlon, mas ela nunca fez um triatlon, ela quer fazer. E é isso que a gente está trabalhando. E aí, beleza, conseguiu encaixar a bike e a natação, ou a bike e a corrida, 2 esportes, introduz um terceiro. Mas depois que você está muito bem estabelecido com esses 2, entendeu? Mas, bem mais ou menos foi isso daí. Aí eu comecei a fazer algumas corridas, comecei a fazer prova de aventura, prova de trail, fiz a Indomit. E eu sempre fui de querer longas distâncias. Né? E aí, tanto o Rafa quanto o Tia Lu foram do calma. E aí acontece, o Rafa ele virou professor, ele se formou em educação física, montou a assessoria dele, eu saí da Tia Lu e fui pro Rafa. Pum, outro mundo. Porque a Tia Lu, ela te ensina muito bem o que é o esporte. Ela é saúde, né? Ela tem um pouco de performance, mas é estilo de vida total. Sim, mais a parte de saúde mesmo, Exato. introdução do esporte na vida, né? Eu amo a metodologia dela. Assim, se eu pudesse colocar minha família inteira, eu colocaria. Porque são as pessoas que eu mais amo. Porque eu realmente amo aquele ambiente. E aí eu fui pro Rafa. No Rafa, a gente começou a subir mais porrada. Só que o Rafa, ele não queria que eu fizesse uma maratona. Tipo, eu queria fazer a maratona. Eu já estava inscrito. Eu fui para ele já inscrito na maratona. Que teve a pandemia e fui postergando. Mas ele, o que ele fez? Ele voltou. Vamos socar a bota no 5K. Beleza. Vamos fazer força nos 10K. Cara, eu nunca tinha feito um 10K para 40. Quando eu vi, eu tava fazendo 10K para 38, 37, 36 alto. Sabe? E foi tendo essa evolução natural. E é assim agora que eu tô trazendo no triatlon. Eu já tinha feito triatlon lá atrás. Eu fiz triatlon com essa road bem simples. Fiz triatlon de gravel. Porque a gravel servia tanto para o trabalho quanto para fazer o esporte. E assim, eu já fiz distância longa, mas um tempo mais alto. Foi legal, foi um puta marco na minha vida. Baita marco na minha vida. Eu lembro até hoje o primeiro triatlon que eu fiz. Já foi uma distância de um 73. Lá na EV, que era uma prova super bacana da EV3. Amo os meninos. Uma estrutura maravilhosa. Se eu indicasse indicar uma prova para começar triatlon, EV, porque a estrutura é muito boa. Não queira começar o triatlon fazendo uma distância longa. Começa no pouco, começa no baixinho. Faz um sprint, aí depois você faz um olímpico. Igual na corrida, não adianta. Você tem super atletas, igual o Danielzinho, com 20 anos, está fazendo o que está fazendo na maratona, mas é um ponto fora da curva. Exatamente. Você tem que fazer uma base muito bem feita. Você pega no triatlon, os melhores do triatlon é muito parecido. E aí você vê que é isso, porque é muito parecido com a corrida. Da onde que veio o Eliud? Dos 10K. Veio de pista. Da onde veio o Bekele? Pista. Aí você pega os nomes nos triatletas mundiais. Da onde veio o Blumenfeld? Pista. Pista. Veio da ITU, que é uma distância curta. Da onde veio todos eles, o Idem? Mesma coisa. Da onde veio os irmãos Brownlee? Também da ITU. Sabe? Distâncias curtas, velocidade, pancada. E aí depois você começa a extrair por um 73, por um full, o que seja. Sabe? É passos. É igual a maratona. Todo mundo fica impressionado. Pô, Edu, e assim, e não é querendo me achar. Eu fiz uma baita maratona, eu fiz um tempo legal, numa maratona difícil que é em São Paulo. Mas eu não comecei ontem no esporte. Olha, não sei, gastamos 20 minutos, praticamente 25 minutos, deu tem contando. Toda uma trajetória, né? Uma bagagem de... Não é ali. De passar por todas as etapas, né? Quem olha e vê, fala, pô, Edu com... Não, cara, faz quantos anos? Ô, Edu, você falou tanta coisa legal, cara. Vou puxar alguns assuntos contigo, tipo...
a gente anda conversando bastante referente a essa questão de performance, né? Eu acho legal você enfatizar essa questão, principalmente de... Existem hoje assessorias e assessorias em momentos e momentos para você focar em cada coisa. Eu acho que tem muita gente que entra na corrida de rua pela essência de praticar um esporte, só que em tão pouco tempo, eu acho que até devido às redes sociais, a questão de competitividade, chamar a atenção das marcas, eu acho que tem muita coisa hoje que as pessoas acabam pensando na frente do bem que o esporte te traz, da base, exato. Então, assim, é legal você falar isso, tipo de... que você passou por isso. Porque você começa a ter sucesso, você começa a ganhar troféuzinho, você começa a ganhar visibilidade, e aí quando você vê, você tá com lesão, você tá com... Exato. Sabe? Você tá perdendo o prazer do esporte. Exato. Então, e assim, eu não sei no triatlon, cara, porque assim, na minha ótica, o triatlon é um esporte mais ligado à performance mesmo. É difícil você ver alguém que migra pro tri, que, eu vou fazer o tri por diversão, igual a gente vê na corrida. Mas o triatlon, ele é um estilo de vida muito mais do que um esporte. Eu tenho o triatlon hoje muito mais como estilo de vida do que o esporte. E existem triatletas e triatletas. Você tem aquele cara que é novo, empolgado, que tem dinheiro e que investe. Não acho errado, é a mesma coisa. O cara tem dinheiro de comprar um tênis de placa de carbono e rodar para 6, para 5, nada contra, mas o cara tem o dinheiro, roda. Uhum. Não sou eu que vou... Roda, cara. Entendeu? Mas não esqueça de... Não queira, desempenhar só por causa do tênis, só por causa da bicicleta, sabe? Tem que ter uma base por trás, tem que ter uma paixão por trás. E, assim, eu conheci um pessoal nesse mundo todo que me trouxeram alguns ensinamentos, assim, do que é o esporte puramente. Que foi o pessoal lá em Serra Negra, o pessoal das antigas, que faz o triatlon por prazer, né? Que até tem um amigo meu que ele veio da montanha pro triatlon e ele fala, Edu, uma coisa que no triatlon tem pouco e a gente tem que pulverizar é partir, sabe? E o triatlon ele não tem que ser um esporte, não tem que ser um Ironman. O triatlon tem que ser o estilo de vida. Ele tem que ser sua essência. Uhum. Ele tem que ser sua base. E disso você tira bons resultados. Mas eu acho que o corredor que vai pro triatlon, ele vai se dar muito bem porque... Ou o nadador que vai pro triatlon, principalmente porque o cara tem uma resiliência ferrada de treino. E o cara sabe treinar. Os caras respeitam o treino dele. O cara respeita a cabeça dele. Agora, o cara que já entra direto querendo ser triatleta, é mais difícil. Por quê? O corredor que vai pro triatlon, ele não tá indo por status. É aquilo que você falou. O cara chega na maratona e falou, e agora? Mas não é o e agora porque eu quero fazer mais distância só. É porque eu quero treinar mais. Exato. É a paixão pelo treino. Não é a paixão pela prova. Cara, isso é foda que você falou agora. Cara, eu bato muito nessa tecla, porque a gente vê tanta gente, cara, entrando na corrida. E assim, gente, ninguém é obrigado a querer performar. Não. Existem, acho que a corrida, o triatlon, a bike, tá aí pra todo mundo. Pra quem quer perder peso, pra quem quer cuidar da cabeça, pra quem quer performar, que acho que chega uma hora que, pra quem é mais competitivo, eu sou assim. Sim. Você quer melhorar suas marcas, você quer, treinar mais. E a gente começa a entrar nos embates. Pô, eu tô treinando pouco, eu quero treinar mais. Pra me melhorar, eu preciso treinar mais. Sim. Preciso focar nisso ou naquilo. Só que eu bato exatamente nessa tecla, cara. Que, tipo assim, só fica... Não vou falar da corrida, porque eu pratico corrida. Só fica na corrida quem gosta. Exato. Quem Porque, ama. cara, você acordar cedo, num sábado... Não é legal. Até a gente fala, porra, é legal. Tipo assim, eu vou usar o exemplo desse final de semana. Tipo, eu acordei, sei lá, 4h30 da manhã, porque eu moro em Alphaville. Sim. Pra ir pra USP treinar, tinha 18K. E domingo tinha prova. E, tipo assim, eu tava zero a fim de ir pra prova. E no Zero. sábado você não podia fazer nada à noite. Exato, cara. Exato. Então, tipo assim... Eu acho que, tipo assim, por mais que você tenha tem muita gente que estabelece objetivos, porque isso é importante pra te manter no esporte. É muito. Só que eu vejo muita gente que estabelece esse objetivo, treina, faz tudo certinho, chegou no objetivo, concluiu, o cara, tipo, tá com foda-se. Cara, isso Aí, é o que aí, mais que eu, acontece. aí é o que eu falo, tipo assim, se o cara não gosta, cara, ele não vai ficar. Quantas pessoas você conhece no mundo da corrida que chegou, fez o ápice, que é a maratona, e nunca mais correu? Vários. É a mesma Aí coisa no engorda Iron. tudo de novo. É a mesma coisa do Ironman. O cara volta de Floripa já vendendo a bicicleta. Porque o cara sai da casinha, sabe? É tão desgastante. Maratona,
quando eu fiz essa primeira maratona, eu falo pra qualquer um, eu não tive nenhum treino que eu cheguei infeliz pra fazer o treino. Nossa, isso é importantíssimo. Não teve cara. nenhum treino e falar, putz, sabe, Amanhã eu tenho 30. Não, amanhã eu tenho 30, cara. Putz, eu vou fazer 30. E o peso, sabe aquela coisa, você fala, eu vou fazer 30K amanhã. Eu gostava do processo. Eu gosto do processo. Tipo, eu gosto do treino. Tanto quanto a prova. Né? É. E uma coisa que o Ricardinho Rich fala bastante, ele fala, cara, você acha que eu gosto de acordar 4h30 pra ir? Não gosto, mas eu tenho que... Pra desempenhar o que eu quero desempenhar, pra fazer, pra pôr... Cara, numa rotina nossa de trabalho, a gente tava conversando agora há pouco, não tem como. Se você não acordar cedo e fazer, você não vai conseguir fazer um outro horário. Então, você não é que você acorda cedo porque você quer. Você acorda cedo porque você gosta. Porque você ama. Senão você não ia acordar. Exatamente. Não ia. E aí, cara, eu acho legal você dar uma brifada, porque, tipo assim, a gente, na corrida, você já precisa criar essa questão da resiliência, da determinação de você treinar bastante. Principalmente se você quer correr uma prova mais longa, ou então se você quer melhorar seus tempos. Eu acho que tudo é foco, né? Sim. Cara, como que vamos falar da gente, corredor, sair da corrida e ter que encaixar mais 2 modalidades aí dentro da sua rotina de vida, porque assim... E aí eu vou entrar um pouco na parte pessoal também, porque eu tava conversando com um amigo meu que vai pra maratona esse ano, primeira prova dele. Que animal. E aí a primeira coisa que eu falei pra ele, falei assim, ó, você tá empolgado, beleza, mas você já sentou e conversou com a sua esposa? Que nos próximos 5 meses ela vai ter que te perder um pouco? Com seu chefe, com a sua mãe, com o seu parceiro de trabalho. Hoje lá na empresa, todo mundo sabe que eu faço triatlon, sabe? Eu compartilho os ganhos até com o meu chefe. Converso com o dono da construtora, falo, pô, aconteceu isso, isso e isso. Sabe? Tem que ter o meio todo em volta de você, tem que te apoiar nesse sentido. Tem que participar. Tipo, porque as pessoas, na hora que você fala numa sexta-feira, a hora que vai ficar todo mundo no escritório tomando cerveja, você fala, gente, eu preciso ir, as pessoas, por mais que torçam o bico, as pessoas vão entender. Tipo, e aí, quando você chega no seu triunfo final, que foi fazer sua maratona, sua meia maratona, as pessoas vão olhar tudo isso que você passou e vai falar, pô, valeu a pena. E eu tenho exemplos disso na minha família. Quantas vezes eu chego na casa dos meus tios, ou primeiro, ou o Edu tá magro, ou como assim você não vai beber? O chato que não bebe, não come, quer ir embora você cedo. tá com sono. E no começo, era até motivo de zoeira. Hoje em dia, a gente tá até conversando, e um deles é em comum, tenho 2 primos que entraram na corrida. E tem meu tio que tá também entrando na corrida. E começaram a ver que é legal, sabe? Vale a pena. Vale muito a pena. Sim. E como foi, cara, no começo, pra você conciliar tudo isso, né? Vida com a sua esposa, namorada, família, trabalho e a rotina de treino. Que, cara, se na corrida já é puxado, pra você ficou triplamente puxado. Quádruplo, porque tem a musculação ainda. A musculação, e é algo que você tem que fazer. Pô, assim, eu ouvi recentemente até, eu escuto bastante podcast, eu como podcast. E um deles é o Estema, e lá tava o Almoedo. Não sei se você sabe, o João Almoedo, maratonista, e também triatleta. Já fez Ironman e tudo mais. E ele falou uma coisa que é muito verdade. O triatlon, ele não vem partir do trabalho. Ele não te tira tempo do trabalho. Ele faz você criar mais tempo no trabalho. O triatlon, ele me ensinou a ser mais efetivo no trabalho. Por quê? Cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que chegar a tal horário, eu tenho que sair daqui a tal horário para ir treinar, ou para ir dormir cedo, ou para fazer a comida em casa, então eu preciso ser bem efetivo no trabalho. Então é chegar no trabalho e ter foco, de verdade. Que eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil falta um pouco. É realmente ir pro trabalho para trabalhar. Lógico, fazer amizade e tudo mais, mas assim, é ter o foco. Segundo, ter resiliência. Isso eu demorei. E isso eu tive que aprender com um psicólogo, eu tive que aprender com porrada em casa. Que é o seguinte, cara, coisas vão dar errado. Só que você precisa se ajeitar nesse meio. Você entendeu? Hoje foi um exemplo, cara. Eu fui nadar, cheguei pra nadar cedinho, frio pra caceta. Na hora que começou, terminei o treino, vou pro escritório, porque eu ia do escritório vir pra cá, gravar com vocês, no final da tarde eu ia correr. O que acontece? Minha mala tá em casa. Eu esqueci a mala do trabalho em casa.
Puta, Então, eu tive que voltar pra casa, pegar o trabalho. Mas e aí, o que eu vou ter que fazer? Cara, vou ter que trabalhar. Se eu for pro escritório, vai demorar 1 hora, depois então vou trabalhar daqui. E vou produzir muito mais. Eu acho que esse é o ponto. O triatlo, ele te ensina, porque assim, eu não sou triatleta. Eu sou arquiteto. Essa é a minha profissão. Ah, eu treino 3, 4 horas por dia, mas eu trabalho 8, 9, 10 horas por dia. Ou seja, eu tenho mais tempo trabalhando do que sendo triatleta. Eu não sou triatleta. Eu sou arquiteto. Você é triatleta por hobby, por diversão, né? Por paixão, né? E um outro ponto. Minha esposa, ela é nutricionista esportiva, trabalha lá na Care Club, vive o mundo do esporte, faz esporte. Isso muda muito. Isso muda muito. Porque sábado, por exemplo, tive que ir lá para Romeiros. Acorda às 5 horas da manhã, arruma as coisas. Em paralelo, ela estava acordando também, arruma as coisas e vai para a USP. Legal, Entendeu? cara. Então, na sexta, não fica aquela briga, eu quero beber vinho. Não, os dois têm o mesmo foco. Isso faz muita diferença. Eu acho que assim, eu acho que principalmente o triatlo ele veio acrescentar no trabalho. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Um dos maiores momentos que eu resolvo a vida, a gente está conversando aqui, eu trabalho com obra. Obra é resolver problema. Ponto. Obra é resolver problema. E um dos momentos que eu mais resolvo meus problemas ou é correndo ou é pedalando de manhã. Eu sento na bike, às vezes estou lá na ciclovia fazendo treino longo e pensando em N coisas do trabalho, e resolvendo N coisas do trabalho. Então, muitas vezes, tipo, o trabalho ele não começa nem às 9, às 8, a hora que eu chego no escritório na obra. Já começou antes. Porque quando eu estou fazendo esporte, eu estou pensando no trabalho e tentando resolver. Sabe? Então, eu acho que, assim, você tem que transformar tudo numa coisa só e não duas coisas separadas. Essa questão, eu trago muito pra maratona, cara. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, nossa, mas porra, por que você faz isso, velho? Você tem que ficar treinando pra caramba e Você não vai desempenhar você não vai, bem no trabalho. você vai ficar cansado em vez de É te o ajudar. contrário. Exatamente, cara. E eu fiz um post esse final de semana, aproveitando a maratona de São Paulo que tava acontecendo, falando exatamente disso, cara. Eu acho que não adianta você querer tentar explicar a sensação de fazer uma maratona e dos benefícios que uma maratona te traz. Não que a corrida 5, 10, 21 não te traga. Traz muito. Exato. Eu acho que, assim, são etapas, igual você falou, Sim. que devem ser respeitadas. Mas eu acho que a maratona, e eu vou fazer meio que um link do triatlon, eu acho que ele te doutrina muito pro resto da sua vida, Total. assim, tipo, de ter mais determinação, de ter mais concentração, de você... Resiliência. Exato. Vai fazer uma Exato. maratona sem resiliência. Exato. A partir do momento que você vai largar, esqueci um gel, e aí? Fudeu, você Não tem consegui que- pegar você tem que se água, e adaptar. aí? Você tem que se adaptar, exatamente. Você tem que arranjar. Aconteceu comigo recentemente. Esse último Internacional de Santos foi... Fiz março agora, Internacional de Santos, foi uma pataquada de como não fazer algumas coisas. A gente foi sair de casa cedo, bonitinho, planejamos. Deu ruim na bike do Rafa, no pneu. Beleza, vamos tentar arrumar, vamos lá. 3 alternativas, na terceira deu certo. Saímos para ir para transição. Porque não sabe, no triatlon, você precisa deixar a bike Antes, né? antes de largar. E quando é curto, um olímpico, se deixa no dia. Quando é uma prova mais longa, o Ironman, principalmente que eles têm uma estrutura, você deixa a bike um dia antes. Fui deixar a bike horas antes, né? E aí o bike check-in fechava às 6h30, a largada era às 7. A minha era a primeira onda de largada. Nessa edição a gente ia largar junto com os profissionais. Foi uma experiência incrível. Outra coisa que no esporte é incrível. Beleza, chegamos lá para deixar as coisas 6h30. Já tava um pouco ansioso, porque já não era o horário. Eu devia estar aquecendo na água. Mas tudo bem, acontece. Cabeça fria. Tô deixando minhas coisas na área de transição. Tênis, ok. Cadê o óculos de natação? Ficou lá na casa. Quantos quilômetros a casa? 4 quilômetros, 5 quilômetros. E agora, cara? Preciso de uma solução. Pode nadar sem óculos ou você é eliminado? Não dá. Mas pode. No mar, poder Eles não- pode. Tá, Você pode, mas não dá. Não dá por causa do sal. Não dá. Seu olho, enfim. E aí, nisso, dá. Teve gente que já fez, mas você não vai extrair o seu melhor. Eu falei, tá, vou procurar alguém que tenha. E aí eu saí andando na frente de todas as assessorias, você olhava, não tinha ninguém que parecia ter um óculos, né? Porque ali em Santos fica a beira-mar todinha de assessoria. Eu falei, tá bom, vou ter que ir até a casa. Alguém vai ter uma bike. Ninguém tinha uma bike. Aí, do nada, achei um fotógrafo com uma bike, tipo,
bem simples. A bike de Santos. Sem freio, caiçara. Eu falei, tá bom. E agora? Vou ter que ir até lá. Fui pedalando, banco baixinho. Mas fui. Isso era tipo umas 6h40, largava 7. Encontrei minha esposa no meio do caminho, que ela tava indo pra largada. Pegamos a chave, fui pra casa, que é a casa dos pais da Isa, inclusive, da esposa do Rafa. Cheguei lá, o pai dela me ajudou, achei o óculos. Olhei o relógio e eu falei, cara, peraí. Eu demorei 10 minutos pra vir, por exemplo. São 6h48. Eu demoro 10... Não vai dar tempo. E agora? Falei, não, mas vai dar tempo. Né? E isso vem essa questão de traçar um plano, resiliência e tentar acreditar. E isso se converte no trabalho. Na hora que eu virei a curva da Avenida da Praia, que eu encontrei um motoqueiro. Pegou rabeira. É lógico. Falei, cara, me dá uma carona. Isso. Eu peguei no braço dele, descalço, com uma barra forte, sem freio. Vambora, de 40, 50 por hora, segurando o braço do cara e indo. Cheguei lá, vamos lá. Beleza, cheguei faltando 5 minutos. Arrumei as coisas, cheguei pra largar, largou. Larguei junto dos profissionais, foi uma coisa... Assim, é uma experiência incrível. Incrível. Assim, as pessoas que você idolatra, tá ali do seu lado, né? Cara. É incrível. Beleza. Fiz a transição, nadei, saí da água, fui... Quando você sai da água, você sai com uma roupa de borracha, você tira essa roupa de borracha, deixa ela num cestinho que eles deixam destinado pra você, pega a bike e sai correndo com a bike, a sapatilha já tá na bike, então você pula em cima da bike e começa a pedalar. Primeiro quarteirão, tinha uma garrafa de água que o Rafa tinha me emprestado pra eu colocar na parte de frente da bike. O que aconteceu? Caiu. Toda a suplementação e hidratação foi embora. Por sorte, a gente tinha um plano B. De novo, a resiliência. Eu falo, tá bom, calma. Ok, já foi, eu não vou voltar pra pegar. Vambora. Vai ter água em algum momento no percurso. E aí eu peguei a hidratação da água, tomei o gel que a gente tinha levado a mais e deu certo. Mas por quê? Imagine, é igual no trabalho. Eu tô com um problema com o cliente, eu tô com um problema... Edu, estourou Aconteceu isso. Eu te falei até um pouco antes. Estava numa obra, estourou o cano 3 horas da manhã. E agora? Sabe? Você tem que achar uma solução. Xingar, reclamar, vai resolver? Não vai resolver. Você pode achar depois os culpados, até para questão financeira, tudo mais. Mas na hora você tem que resolver. Você tem que ser, tipo, vamos lá. E o triatlon me ensinou muito isso. Porque nesse momento, se eu virasse e começasse a achar, ai, caiu, eu ia fazer textão. Não tem um texto no Instagram falando disso que eu te contei agora. Entendeu? Que eu cheguei sem aquecer. Pelo contrário, aqueci pra caramba, né? Porque de bike pedalou até a casa. Mas olha a resiliência, tipo, a força mental que o esporte traz com relação a isso. Sabe? Pra você fazer uma maratona, cara, são 3 horas exposto, 4 horas, 4 horas e meia exposto a vulnerabilidade. O pessoal até fala, o triatlon, o Ironman, principalmente, eu não cheguei nesse nível ainda, um dia eu chego, vou fazer meu primeiro meio agora daqui 15 dias, é uma prova para dar errado, cara. Você tem que contornar todos os desafios para fazer dar certo. Entendeu? Vai dar ruim. 10 horas fazendo força, cara... É muito tempo, né, cara? Tem muita... A obra, por exemplo, eu aprendo isso muito na obra. A obra dá muita coisa ruim porque quantas variáveis você tem? Minha função na obra é identificar previamente quais são essas variáveis e tentar eliminar o máximo possível. Uma outra vai passar. E aí a gente tem que agir nelas. E é a mesma coisa no triatlo. Cara, eu fico pensando exatamente isso, Edu, porque a maratona pra mim hoje é um ápice, assim, eu falo, tipo, 42 km pra mim hoje, eu não consigo pensar em correr não vou nem falar um triatlo, vou falar, cara, uma outra, que seja de 50 km. Ah, mas só são 8 km a mais, mas, cara, são 8 km a mais, entendeu? Então, assim, como você que já fez provas já, e eu acho que é legal deixar algumas dicas pra galera, para quem quer iniciar no esporte, acho que você já deu algumas dicas iniciais de, pô, se você tá na corrida, vai introduzindo os esportes aos poucos, entendendo os esportes antes de você querer praticar o outro também. Vai se entendendo. Exato. Mas, em questão de provas, assim, como funciona? Quais são as provas que a galera pode escrever iniciais? Acho que você deu a dica da EV, né, que é legal. Isso. Mas as distâncias mais curtas, entra primeiro num duatlon, que nem você falou. É legal. Quais são as dicas que você dá pra galera que quer migrar, sair da corrida, sair só da bike e ir pra corrida? Qual é o caminho mais
adequado pra pessoa também não se frustrar, né? Porque eu acho que, assim, que nem eu te falei, a minha visão é que as pessoas que migram pro triatlon querem um desafio maior. Querem mais performance, mais, sabe, mais força, mais tempo. Então, assim, qual é o caminho mais adequado pra elas fazerem, cara? Cara, além de ir introduzindo aos poucos, não se ficar preso a estigmas. Cara, você entra numa prova de triatlon, você vai mesmo que seja um duatlon, você olha pro lado das bicicletas, você fica horrorizado. Sabe, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço a isso. Porque é um mundo muito assim, existem pessoas que não têm tanta aquisição financeira e tá lá fazendo, e tem gente que tem muito dinheiro e tá fazendo. Só que assim, você não precisa ter muito dinheiro, e isso é um problema. As pessoas acham que para você fazer triatlon, você tem que ter muito dinheiro. Precisa ser rico. Eu mesmo Não pensava precisa, isso, cara. Não precisa, cara. É o que eu falei, quando eu comecei, por exemplo, no duatlon, comecei com uma mountain bike aro 26 e um tênis ganhado. Né? É isso. Ah, você vai fazer corrida. Você precisa de um tênis de R$1.500, R$2.000? Não. Não precisa. Você precisa correr. No triatlo, você precisa pedalar, você precisa nadar, você precisa pedalar e você precisa correr. Eu comecei a nadar no Sesc por conta própria. Eu chegava lá no Sesc e ficava atravessando a piscina para um lado, atravessando a piscina para o outro. Respirava, atravessava a piscina para um lado. Chegava uma hora que eu conseguia atravessar 2 vezes. Tinha hora que 3. E aí eu fui evoluindo por conta. Eu fui ter treinador de natação agora. Eu nunca tive treinador de natação. Tipo, eu acho que um dos maiores é isso. Você não precisa. Você não tem que ter. Eu até fiz um post hoje mesmo, 6 anos depois que eu tive minha primeira TT. Eu nunca tive uma bicicleta de triatlon. E eu sempre fiz triatlon. Você entende? Uhum. As pessoas criam um estigma muito grande. E uma outra coisa, começa a distância mais curta, começa num sprint, começa num duatlon curto. O que é um duatlon curto? Você corre 2,5, acho que é ok. Uhum. Mesmo uma pessoa que esteja começando, correr 2,5 é ok. Você pedala 20 km, que parece uma eternidade, mas não é muito 20 km. Você vai na ciclovia, você faz uma ida e uma volta, e uma ida de novo, 20 km. E você corre mais 5 km. Por mais que você quebre em algum momento desses 5 km, principalmente nas suas primeiras vezes, uma primeira vez, você vai completar, que seja andando. Não vai ser um sacrifício. Vai ser um sacrifício muito grande para você naquele momento, mas não vai ser igual uma maratona se você quebrar no quilômetro 25, no quilômetro 30. E o sprint. O sprint triathlon, o que é? Ele consiste em 750 nadando, que assim, você precisa saber nadar. Isso não adianta você... eu acho que eu sei. Não. É por segurança. Você precisa saber nadar. E não precisa saber nadar bem, mas você tem que saber nadar. Eu vim do surf. Eu esqueci de contar essa passagem também. Eu surfei durante 10 anos de bodyboard. Então, eu tinha a remada, a noção. Eu entro no mar sem medo, né? E isso é bem importante. E assim, você vai nadar 750, você pode nadar numa represa, que é bem tranquilo. E assim, tá totalmente... É um ambiente bem controlado, porque você tem caiaque em volta de você. Por exemplo, a EV, a Estrada Velha, né? Tem o EV Triathlon, que é de uns meninos, são 3 meninos, triatletas, começaram a fazer provas para triatletas. E eles fazem a prova assim, tem até um cuidado de você ter a touca diferente para quem é iniciante. Então, você vai nadar 750, sua primeira vez, eles te dão uma cor diferente de touca para as pessoas ficarem prestando maior atenção em você. Então, tem 750, e aí você vai depois pedalar os 20, e depois você vai correr 5 km. É uma distância que, inclusive, é o que a Lu vai começar. Né? A Lu, minha esposa, inclusive, eu falei para ela, amor, você aguenta um olímpico? Ela me devolveu e falou, tudo bem, mas é meu começo. Ela quer começar... Eu quero começar por isso. Eu falei, tá bom, você tá certo. Aí o Olímpico migraria para quanto de distância? O Olímpico é a distância... O Olímpico, ele tem esse nome porque ele é o que é disputado hoje na Olimpíada. Só que na Olimpíada é permitido vácuo. O vácuo, o que é? Você ter várias bikes uma atrás da outra. Né? Quando podia andar bike na USP, eu acho que devia pelotões, que são várias bikes juntas. Aquilo é vácuo. Aquilo é vácuo. Quando você tem uma bike atrás da outra, que faz total diferença. Já os Olímpicos aqui que são disputados, não pode. Normalmente não pode, então você não pode ficar um atrás do outro. E acho que
Basicamente, essa é a única diferença de uma Olimpíada pro que acontece aqui. Mas aí você vai nadar 1.500. Normalmente é o mesmo circuito do sprint, só que você tá 2 voltas. 2 voltas. Você vai pedalar 40. Por exemplo, no Troféu Brasil de Santos é isso. Você tem um sprint antes que dá uma volta. A bike dá 2 voltas, então são 40 quilômetros. E a corrida também, 2 voltas, são 10 km. Entendeu? Partiu disso, ok? E aí o que acontece? A gente fica muito preso às bandeiras Ironman. A bandeira Ironman é uma bandeira muito forte no mundo do triatlo. Eu não sei se você sabia, isso foi pra mim, eu fiz, caramba, é a segunda marca mais tatuada no mundo. Sério? Só perde pra Harley Davidson. É loucura. Eu nunca fiz, eu vou fazer meu primeiro agora. Agora. Tipo, depois de 6 anos eu vou fazer meu primeiro meio Ironman. E aí vai pra distância que eles falam Full. long distance, que é o 73, que é 1.900 nadando, 1.900 nadando, 90 km de bike e 21 correndo, uma meia maratona. Só que nesse meio você tem várias outras bandeiras com várias outras distâncias. Você tem o Capixaba de Ferro, você tem o Challenge, você tem o GP Extreme. Pô, o GP Extreme é loucura, os caras larga meio-dia. Caraca, Em São Carlos. calorzão. É legal, sabe? Aí as pessoas ficam muito presas à bandeira, mas existem várias outras distâncias. E aí, teoricamente, depois de um long distance, que é o 73, que é essa distância... 73 por quê? É 70,3 milhas. Milhas. E aí você vai pro full, pro Ironman full, né? Com 140,6. Que aí você... Aí é loucura, cara. Você nada 3.800. Você nada 3.800. Isso mais ou menos um amador dá em torno de 1 hora, 1h20 nadando. Você vai Amador bom. Amador ou não? bom. Tá. Um amador bom. Um profissional dá uns 52 minutos, 40. Os caras estão fazendo até 40 alto, 48, 49. E aí você vai pedalar 180 quilômetros, que dependendo das condições 6, 7, 8 horas pedalando. E aí depois você vai correr uma maratona. Cara. É louco. E aí, Nemia, dá pra encarar? Projeto desde 2023, né? É muita coisa. E assim, é isso que eu fico pensando, E cara. tem gente que já quer entrar no triatlon Nessa porque é distância. status. Exato. Em empresas É grandes, igual as majors, né? na Faria Lima é status você ter a major. Na Faria Lima é status. Desculpa a brincadeira, mas realmente. é status, sabe? Cara, loucura. Cara, você falou muito dessa questão dos estigmas. E a gente que tá de fora realmente cria alguns estigmas referente ao triatlon. Um deles é essa questão. Ah, não, só pode fazer triatlon quem tem muita grana. Ah, eu não tenho 30 mil pra dar numa bike de entrada. É isso. Eu não tenho, sei lá, R$1.500 pra dar numa sapatilha de pedalar. Eu não tenho... Porque, cara, É caro. tem muito custo envolvido também, caro, né? É caro, Tipo não é assim, barato. lógico, você não precisa ser milionário, Não. mas você tem que também ter ciência que você vai ter que despender de um dinheiro pra manutenção de bike, treino, alimentação. Acho que não dá pra você também estar com a cara e com a coragem também e acabar se frustrando, né? Não, mas eu tive a sorte de ter pessoas próximas a mim que me ajudaram muito. Né? E aí, assim, eu acredito muito que se você não for... Todo mundo, quando eu fui fazer essa viagem, contei lá no começo, falou, Edu, você é louco. Aí depois eu inventei de fazer a Estrada Real em 7 dias, falei, Edu, você é louco. Mas se eu não for lá e fazer, eu não vou saber. E foi nisso no triatlo. Eu falei, cara, eu vou fazer do jeito que eu tenho, do jeito que dá. Até que eu falei pro meu treinador, o Rafa, ele falava bastante, Edu, você tem que fazer natação, você tem que fazer natação. Eu falei, Rafa, agora não dá. Quando der, eu vou num lugar, numa piscina mesmo, ter um professor na borda, que isso faz muita diferença. E eu vou fazer. Mas hoje não dá. E você tem que... Você não pode também aceitar a sua própria pressão e aceitar a pressão dos outros. Você tem que. Porque senão você tem que tomar um gel de R$15. Um gel de R$15 a cada meia hora por treino todos os dias da semana. Não dá. E aí, eu falo que eu tive sorte na vida, né? A Lu, que é uma nutricionista do meu lado, por exemplo, nesse sentido. Tem algumas... Ela ganha os suplementos. Ou chega um momento que, quando a gente comprava até os suplementos, eu levava tâmara com damasco. Eu levava goiabinha Halston. Eu levava... Tem um amigo meu que ele leva jujubinha. Uhum. E tá tudo certo. É açúcar. É o melhor açúcar? Não, não é. Mas é o açúcar que vai te permitir fazer o o esporte. treino, né? Você não precisa ter o melhor.
É a questão Você da pode resiliência que você falou. ter né? o melhor. Você pode, mas é necessário? Não é necessário, cara. E aí, nesse último internacional, um monte de gente ficou de boca aberta porque eu fiz o 14º melhor pedal da prova com uma hold. Entendeu? Com uma hold que não é muito top. Né? Então a galera falou, cara, como assim? Você não precisa ter para fazer. Se você quer desempenho máximo, top, aí sim. Cara, você hoje em dia, por exemplo, num profissional, se você não tem uma bike de 50, 100 mil, ali na frente você não consegue brigar. Mas a gente tá falando de amador, a gente faz por prazer, cara. E isso é engraçado, né? A questão do você ter o material top versus você ter foco em treinamento. Porque ontem a gente foi fazer a Track Field Center Norte. E aí eu fui fazer os 10, comecei a assistir os 5. Cara, não minto, eu fiz os 5, primeiro foi os 10. Os 5 primeiros no pódio dos 10, cara, tudo tiozão, cara. Todos. O terceiro colocado, ele tava com a camisa da prova. Adoro. E de Nike, cara, acho que era um Nike Pegasus, cara, basicaço, assim. Você falava, caralho, velho. Então, cara, tipo assim, o cara se bobear nem tem assessoria. Não. O cara não tá com tênis de placa no pé. Só que o cara fez, tipo assim, os 10 pra sub, sei lá, 37. E o cara gosta. Exato. O cara tá fazendo, e, tipo assim, o cara feliz, tá ligado? Então, tipo assim, cara, eu acho que esses estigmas é legal a gente quebrar, porque assim... Total. Às vezes, eu mesmo, eu falo, pô, eu quero fazer triatlon um dia. Eu não tô maduro pra isso ainda, mas eu quero tentar. Sim. Não full, mas eu quero tentar algumas distâncias mais curtas. Mas aí a gente começa, puta, mas eu não tenho dinheiro. Puta, mas eu não tenho tempo. São as coisas que as travas que a gente vai criando pra não fazer, entendeu? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente entra, é gostoso e te puxa pra poder comprar tudo isso. Você quer ter um tênis de R$1.500. Aí você vai na empolgação da galera, né? E aí você compra, só que você não vive o que você queria viver. Sabe? Eu conseguiria comprar uma TT antes do que mês passado? Eu conseguiria. Era o meu foco de vida? Não. Meu foco era casar, era ter uma lua de mel, era construir nossa casa, era viver momentos gastronômicos que eu e a Lu, a gente gosta muito de gastronomia. Qual é o meu foco principal? Não era esse, sabe? Volto a falar, é um esporte, é um hobby que eu amo. Isso. Não é o motriz da minha vida. Tipo, eu não vivo para o triatlon, para fazer triatlon. Cara, eu prefiro muito mais ir viajar, fazer uma viagem animal, do que ter um desempenho bom numa prova. Você entende? Eu acho que é aquilo que você falou, cara. É você saber que é o seu hobby. É lógico, é uma coisa que você gosta de fazer? Sim. Mas é uma coisa que, tipo assim, você não é um profissional, cara. Você não precisa de. Exato. Tipo, eu vejo muita gente, tipo assim, pô, um amigo meu esses dias, pô, chateadaço. Acho que eu tô perdendo tesão de correr. Eu falei, por quê? Porque eu quebrei num treino. Eu falei, velho... Para. Eu falei, você não ganha porra nenhuma com isso, a não ser saúde, que é o mais importante. Repensa. Mas você não ganha dinheiro com isso aqui, você não é profissional que precisa se cobrar, que você não entregou. E você vai Falei, quebrar. cara, exato. E uma outra exato. coisa, cara, vai ter treino que você vai quebrar. Vai ter treino que vai ser leve. Tem que ser leve. Quantas vezes... Domingo agora eu tava fazendo um treino leve na ciclo, a galera me passando a rodo, e tudo bem. Só que tem gente que você passa, você vê que a pessoa tá fazendo um treino leve, é que a pessoa quer forçar pra poder fazer forte junto com você. Eu acho que assim, é maturidade. Acima de tudo, você precisa ter maturidade. E você não precisa de. É legal você ter? É legal. Te dá uma condição melhor? Te dá. Mas você não precisa pra fazer o esporte. Entendeu? É igual, quantas pessoas você vê rodando de assessoria? Eu acho que um problema é até pra construir um pouquinho do ego e pra poder arranjar desculpas. Quantas pessoas você vê saindo de assessoria, rodando de assessoria, porque tá impondo uma desculpa que o treinador, não acompanha. isso, aquilo. Aí vai pra outra assessoria, o que acontece? Mesma coisa. Cara, e aí você nunca... E hoje, eu te falo, eu acho, não tem nenhum estudo científico. Os treinadores se balizam por um estudo muito próximo. Lógico, tem variáveis. E isso, creio eu, que vai representar uns 10%, 5% do seu desempenho. Os outros 90%, 95% é a sua dedicação. A base é a mesma. Não adianta se você está no fulano, se você está no roxinho, se você está no laranjinha, se você está no azulzinho, no amarelinho. Não adianta se você não ter o foco, você não estar presente para aprender,
sabe? A gente precisa olhar um pouco mais para dentro do que para fora. Você não precisa de um tênis top para chegar lá na USP e mostrar que você tem esse tênis top e ele ficar fazendo barulho na orelha dos outros. Não precisa, cara. Eu tava nessa conversa com a minha namorada esse final de semana. Ela, que eu quero comprar um Vaporfly. Eu falei, honestamente, vou te dar minha opinião de quem corre há 12 anos. E eu nem sou pódio, nada disso. Eu comecei a correr um pouco mais pra performance agora. Falei, eu enxergo que esses tênis, eles ajudam até quem corre devagar? Muito. Principalmente na parte de recuperação muscular pós-corrida. Mas, honestamente, você vai gastar R$2.000 num tênis que pra você que você corre num pace de 6? Eu não acho que é viável. Que vai dar uma diferença de 2%. Exato. 1%. Eu falei, investe num tênis que vai te dar mais conforto, porque esses tênis de placa não são confortáveis. Eles ajudam, mas eles não são confortáveis. Então, gasta dinheiro num tênis mais confortável. Vai te dar mais prazer. Exatamente. Você vai baixar muito mais o pace. Exatamente. É a mesma história que a gente fala com o cara que anda de transporte público, mas quer ter um iPhone de 10 pau. Entendeu? E assim, recentemente eu fechei um projeto com uma marca, que é a OnRunning. Né? Até esse meio Ironman eu vou fazer graças a OnRunning. Eles? Porra, que legal, cara. A gente vai fazer todo o circuito, eu não vou fazer, porque vai ter um deles que é Maceió, que eu vou estar viajando. Mas todas as outras aqui no Brasil, tirando full, eu vou fazer. E eu tava testando um tempo atrás, um mês atrás, o Cloud Monster. O Echo, o Boom Echo, que é o de placa da OnRunning. E assim, os primeiros 4... Era 2 blocos o treino, depois de bike, eu tinha 2 blocos. O primeiro bloco, 25 minutos para um Z2, 4:10. E um segundo bloco, para 3:50, 3:45. O primeiro bloco, eu falei, cara, não tem diferença nenhuma, porque eu tava usando um de placa da Puma. Eu falei, cara, não tem diferença alguma. É a mesma coisa. Eu falei, poxa, esperava mais. Sendo bem sincero. A hora que eu baixei de 4:10 para 3:45, aí eu falei, cara... Aí você começa a realmente sentir a diferença da placa. Tênis, da placa. Exatamente. Entendeu? Agora, quantos treinos você vai fazer para baixo? E outra coisa, você vai me ver fazendo tiro no Ibira? Não tô fazendo de placa. É tênis baixo, cara. É tênis baixo. As pessoas precisam aprender a correr antes de usar um tênis de placa, eu acho. Porque a placa te engana também, né, cara? Te dá uma falsa sensação. Exato, te dá aquela sensação que você tá sempre correndo rápido. E não tá. E assim, quando você põe a placa na prova, e aí você sente diferença. É igual... E a gente tem isso muito no triatlon. Você vai na ciclovia, tem gente usando roda de carbono na ciclovia. Nada contra, se você tem condições. Só que você não vai sentir o jump, a diferença grande, na hora que chega na prova. Porque a hora que você põe uma roda de carbono, por exemplo, numa prova, ou na hora que você usa um tênis de placa na prova, cara, seu mental te ajuda também. Porque você fala, caraca, é um doping mecânico, a gente fala. Foi exatamente o que a percepção que eu tive ontem, né, quando eu vi esse cara de Pegasus correndo forte, chegando em terceiro, eu falei, cara, se esse cara coloca um tênis de placa no pé, ele ia ganhar a prova. Porque, com certeza, você economiza força, né? Tem os benefícios do tênis. Mas eu acho isso legal você enfatizar também, porque a gente vai criando esses estigmas que a própria internet vai trazendo pra gente, o próprio Instagram vai trazendo pra gente, os próprios influenciadores trazem isso pra gente. Sim. A gente acaba criando... eu só vou correr bem se eu tiver um tênis de placa. Ou eu só vou ser visto se eu correr na assessoria amarelinha. Não é assim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é legal você ter essa imagem do triatlon também, porque eu mesmo, cara, eu tinha alguns paradigmas. Outra coisa que, tipo assim, eu não sei se... Eu sei que tem, mas não sei se nessas distâncias curtas isso também existe. Os cortes. Tem também os cortes nas distâncias? Porque acho que isso assusta um pouco, né? Quem vai estrear no triatlon. Na distância curta eu não tenho certeza, tá? Mas numa distância no Olímpico... Por quê? A via precisa ser aberta. É fato. A via precisa ser aberta em algum momento. Então, tem esse corte. Mas eu acho que não tem que assustar. Cara, se você foi fazer um Olímpico e você foi cortado... Não era o momento de você fazer o Olímpico. Vamos fazer um sprint, sabe? E se for cortado... Qual é o problema? Eu acho que assim, você virar e falar, ai, poxa, eu fui cortado, que droga, ó Deus. Não, cara, fala, puta, fui cortado, cara. Eu vou treinar mais pra próxima não ser. E ok. Não tem que ser um problema. Eu acho que as pessoas têm que olhar mais pra dentro e falar, tá bom, eu errei, o meu problema é isso, isso e aquilo, vamos consertar isso e tudo bem. Não é um problema ser cortado.
Tipo, mas o que eu vou falar no Instagram? Dane-se. Sabe? Cara, não tem que ser isso. O esporte não tem que ser... Igual você falou dos influenciadores. Eu acho que tem um papel... Existem influenciadores que têm um papel... O Sérgio Rocha, que vocês trouxeram aqui. Cara, o papel que ele tem para a comunidade do triatlon, e ele é um influenciador e não corre para baixo de, tipo, 4, por exemplo. Mas ele corre, ele sabe muito e ele faz um puta conteúdo. É um baita influenciador. Ele gosta, né? Você vê que o cara gosta, né? Isso eu acho que é um baita influenciador. Agora, aquela pessoa, não é nada contra, mas ganha o tênis, põe no pé e fala que o tênis é bom. Só porque ganhou. Só porque ganhou. Eu hoje, quando eu fechei o projeto da ON, as pessoas, isso aqui. Eu falei, gente, calma aí. Tem influenciador fazendo propaganda de tênis que não é nem pra corrida, falando que é perfeito pra correr. E outra, cada um é uma... Às vezes a influenciadora é alta, magra e bonita. Você não tem o biotipo dela, né? E, cara... E assim, você acha que... você tem que comprar pra ser... Não, cara, você é bonita também. Sabe? E outra, se ela é alta e magra, ela vai ter um modo de correr. Se você é mais baixinha, você não precisa nem ser... gordinha. Não tô nem falando isso. Se você é mais baixinha, você é mais leve que ela. Se você é mais baixinha. Se você é mais baixinha, você não necessariamente tem que ser um tênis de muito amortecimento. Se você é mais leve, você pode usar um tênis sem muito amortecimento. Você está começando no esporte agora, vamos colocar um tênis de mais amortecimento. Não precisa ser um tênis leve. E assim vai. Tipo, não tem que ser uma verdade. Eu acho que os influenciadores precisam só trazer isso um pouquinho. Trazer mais a informação nesse sentido de... Cara, procure um especialista. Entendeu? Às vezes esse tênis não é o perfeito para você, mas pode ser até da outra marca, mas esse aqui é. Como que um tênis vai ser perfeito para todo mundo? Se fosse, a gente não ia ter o tanto de marca que a gente tem. Exatamente. É tanta variedade que tem no mercado hoje. Exato. Né? E dentro de uma marca tem vários outros tipos de tênis. Por quê? Porque existem variedades. E nem todo tênis... E da mesma forma que, assim, gente, fui lá, tentei triatlon, não achei legal, tudo bem. Volta pra corrida. Exato, isso que eu ia falar. É importante você não abandonar o esporte matriz que te levou à ideia de praticar o triatlon, né, cara? Ou não abandonar o esporte. Não abandona o esporte. Pô, quantos esportes a gente falou aqui? Eu comecei no surf, eu parei o surf. Fiquei 10 anos. Porque na época eu vivia 2 meses, 3 meses da minha vida na praia. Fazia sentido eu surfar. Hoje em dia, eu não vou quase pra praia, então não faz sentido, sabe, eu continuar com o surf, por exemplo. O futebol, eu tinha um campo do lado de casa. Fazia muito sentido eu jogar bola. Tipo, hoje em dia, pra você jogar bola, você precisa... o Balu fala bastante, né? Tipo, a gente para porque você não consegue 11 pessoas pra jogar bola nunca. Que é um time, mais 2. Eu acho que, assim, a gente tem que... Cada momento da vida é um ciclo. Você tá dentro de uma fase... E eu acho que você tem que achar o esporte que você, nesse momento, se encontra melhor. Acho que independente se é o triatlo, se é a corrida, se é o futebol, tem que ser o que você ama. Animal, cara. A gente sempre fala pra encerrar com... isso aqui você vai ter que trabalhar que tem corte pra cacete, cara. A gente sempre pede pra convidado dar insight no final, mas, cara, acho que tem tanta informação legal que a galera que tá em casa, tipo, prestar atenção realmente, tipo... Na questão da essência mesmo, né? Da base. Acho que você falou bastante dessa questão da base, do que o esporte, independente de qual seja a modalidade, pode te extrair pro resto da sua vida. Eu acho que, tipo, essa questão da resiliência, questão de foco, de performance. Não performance no esporte, performance na vida. Exato. O que é performance pra você? Exato. É você desempenhar bem uma determinada coisa que você queira desempenhar. Seja no trabalho. Cara, seja na cozinha, fazendo uma janta... Sabe? Seja em ser mãe, seja em ser pai. É isso a performance. Você performar hoje não é só no esporte, não é só no trabalho. E o esporte, ele não tem que ser um novo trabalho, ele tem que ser uma fuga para você no trabalho. Ele não tem que complementar suas dores de cabeça, exatamente, sabe? Cara. Ele tem que abrir sua cabeça. Exatamente. Foi exatamente quando esse meu amigo vinha falar, mas eu tô desgostoso de correr, que tempo. Eu falei, cara... A partir do momento que você gosta, que você fala que você tem prazer de fazer, que é correr, se tornou, tipo, meio que uma cobrança do que você tem, ou não tem, como se fosse seu trabalho, cara, esquece. Ou reveja. Exato. Porque quando eu comecei, eu passei por isso. Só que eu tive pessoas que puderam, igual ele tá tendo você pra ajudar, eu tive outras pessoas que foi pincelando.
que foi, sabe, jogando a pedrinha no vidro até o vidro quebrar, até o momento que muda. É igual quando você... férias, ou parei o esporte por uma lesão. Graças a Deus eu não tive nenhuma lesão que me tirou do esporte tirando um acidente que eu tive de bicicleta, que uma mulher me atropelou. Pra voltar, você fica jogando a pedrinha. Até você quebrar uma barreira e prosseguir. Eu acho que é a mesma coisa no esporte. Você fica, tipo, se cobrando. A internet te faz isso. A internet te cobra. As outras pessoas, sabe? Sem te conhecer, né? Te cobra, né? E eu acho que se as pessoas desistissem simplesmente por causa disso... Não, pelo contrário. Eu acho que, assim, tem que errar mesmo. Eu e a Lu, assim, a gente até brigou bastante, porque eu cobrava ela de, amor, você tem que treinar. Até o momento que eu percebi, assim, não adianta eu ficar falando. Se ela não aprender por ela, a pessoa tem que aprender por ela. E eu aprendi quando eu comecei a correr. Tipo, eu volto a falar, tem a treinadora do time, que é a Nika, ela fala muito, falei, Edu, ninguém vê o quanto você é esforçado. Você construiu tudo isso. É fácil falar, mas o Edu, cara, vai ser o Edu. Sabe? Isso é foda, cara. Ainda mais essa questão de querer mostrar pros outros uma coisa que às vezes ela tem que passar e enxergar, cara. Exatamente. É que às vezes a gente chega num nível, tipo, de querer mostrar pra pessoa que a gente gosta, principalmente quando a gente tem uma relação com alguém, pô, faz isso, pô, vai. Só que às vezes você tá querendo empurrar uma coisa que pra você é ok. Gosta. Exato. E outra, o esporte não é verdade absoluta, sabe? O alto rendimento não é pra todo mundo, não é todo mundo que ama isso. Que ama sofrer. Exato, porque você sofre. Cara, você sofre, você chora, você grita. É loucura. Você vai fazer uma massagem miofascial, é dor. É loucura. Eu amo, tem gente que ama, mas tem gente que não, e ok. Meus pais hoje, eles viajam pedalando também. Eles pedalam junto, ele, minha mãe e minha irmã às vezes também. E, cara, pra eles o esporte é isso. É um meio de locomoção, é ir trabalhar, é ir na ciclo, passear. E aí até, às vezes, a gente fica trocando figurinha, né, sobre... Pô, mas o cara passa esquerda! E, tipo, eu falo, ainda bem que não sou eu, porque eu não passo. E, assim, eu já fui um cara que passou gritando esquerda na orelha de todo mundo. Mas hoje eu aprendi que não é assim. Sabe, se você dá um bondinho, opa, passando... É que, às vezes, tipo, acontece situações que você precisa alertar, igual um trânsito, você precisa apertar a buzina. Mas não, cara, às vezes você conversando ali com gente, opa, passando, oi, bom dia, sabe, você passa. Mas, voltando, pros meus pais, o esporte é isso. Pra mim não, pra mim é performance. Eu gosto de performance. Pra outra pessoa vai ser desafio mental. Uma pessoa que está, tipo, curando de uma cirurgia, de um câncer, de um momento difícil na vida, que perdeu um parente, sabe? Que perdeu... assim, um emprego, uma família, você não sabe o momento da outra pessoa. Entendeu? Eu acho que o mais foda do esporte é isso, cara. Eu acho que você... É você entender qual é o seu momento, que é o mais importante. Exatamente. E você curtir o que você tá vivendo, cara. É igual assim, eu cheguei num ponto, falando da corrida, que eu falei assim, pô, cara, eu corro há tanto tempo, eu quero começar a migrar um status um pouco mais de performance, só que eu sei que eu vou ter que abdicar disso, eu vou ter que sofrer mais nisso, Sim. eu vou ter que eu treinava 2 vezes por semana, eu vou ter que começar a treinar 5, e é você gostar é exatamente o que você falou, cara, é você gostar do processo. Exato. A gente vê hoje todo mundo que entra em qualquer tipo de esporte, gostar da prova, gostar da medalha, e não gostar do treino, cara. Não, cara, você vai no seu trabalho, te pedem pra fazer um Excel. Se você sentar na frente e não fazer nada, o Excel vai sair? Não. O estudo, aquele vai sair? Não vai. É a mesma coisa no esporte. Se você ir 2 vezes, 3 vezes, vai acontecer, mas vai acontecer aquilo que tá programado para acontecer 2, 3. Agora, se você colocar 5 vezes, tipo, você aumenta a possibilidade de você trazer resultados. E com isso você vai pegando... Hoje em dia não tem um dia... O único dia off, basicamente, é depois da prova. Hoje eu não consigo ficar sem treinar. E é uma paixão. Eu até tive uma coordenadora que virava pra mim, não, em vez de você ir nadar 9 horas da noite, você devia estar aqui no escritório trabalhando. Depois de um tempo, ela percebeu como eu ficava sem treinar, ela falou, pelo amor de Deus, vai treinar! Vai nadar. Você fica insuportável, vai nadar. Da hora, velho, da hora. E bota a rede social do Edu aí na tela, que ó, o papo, velho, 1h14 já.
Edu, irmão, só agradecer. Obrigado por ter vindo no canal. agradeço, cara. Eu acho que, cara, tem muito insight bacana pra galera que tá em casa. Absorver, entender a real essência aí do esporte, se quem quer migrar pro triatlon, eu acho que é super bacana, super desafiador, requer muito mais foco ainda, né? Então, E uma outra coisa, isso aqui veio graças... A Ao minha esporte. família veio graças ao o esporte. esporte. Entendeu? Se hoje a gente tá junto é porque a gente se conheceu no Animal, esporte. cara. Animal. esporte. Parabéns, velho. E eu acho que principalmente use a rede social para não só divulgar resultados, mas divulgar resultados no sentido de incentivar outras pessoas. Da mesma forma que você falou, pô, Edu, eu quero começar no triatlon e eu comecei a te seguir, é isso, cara. Use a sua rede social para isso Pra e não para tentar se isso, autopromover só, sabe? Exatamente. Não se sustenta, sabe? Eu acho que você precisa... você tá aqui no mundo para Deixar um alimentar seu legado, né? ego? Não, você tá aqui para deixar Deixar um um legado. legado. Então deixe de alguma forma. Eu uso muito a rede social para isso, assim. Animal, Para velho. tentar, de alguma forma, incentivar as pessoas. Nem que seja uma pessoa, né? Acho que tem gente que fala assim, mas eu tenho tão pouco Nem seguidor. que seja meu primo. Exato. Que tá aí, largando a vida bandida e tá, né? Exato. Tive um, assim, que passou por um momento muito difícil de quase morte na vida. E o esporte veio pra... Mudou. Animal, velho. Animal. Rapaziada, ó. Quem não absorver nada desse EP aqui, até o Liminha aqui, acho que ele já tá... Até ele vai comprar uma sunguinha Speedo, acho que ele vai começar a nadar. Já essa semana, Edu. Nadar não, porque eu não sei nadar, entendeu? Dá pra aprender, cara. aí, Tem ó. que ser suguinha... Tem eu que ser aprendi cavadinha, isso. né? Não pode ser sunga... Até isso tem. Não pode ser sunga larga. Tem que ser... Não adianta você querer chegar lá na prova de shorts daquele de bermudão. praia que não vai adiantar. Vamos começar na corrida primeiro. Inclusive, seguidores do canal, 3 de abril, hoje, tá, a sua meta tá ficando... Apertada? É bom você começar a se mexer, se você não começou. Só se você tá na surdina aí, sem se promover nas redes Low sociais. profile. Quanto mais demorar, mais vai ter que treinar. Esse cara aqui, ele tá com um desafio desde o começo do ano, Edu, de correr 10 quilômetros até junho. Eu vi. Até junho, então... Eu tô em low Quanto profile. mais você postergar, mais forte Pior você tem que fica, não treinar. é? Pior fica. Então, tá vendo? Ó, em casa, quando você estiver editando depois, ouve bem, quando você for fazer os cortes, vai se Eu acho inspirando. que assim, começa. Não importa como, começa. O como vai se resolver no meio do caminho. Exato. Mas precisa começar. Eu acho assim, Edu, acho o mais bacana que você trouxe de lição pra gente aqui também é você saber da sua limitação, se você tem uma limitação, ou seja, financeira, física, mental, mas ir. Sim. Vai, começa. Nem que seja caminhando, trota, Um trota caminha. nada cachorrinho, depois, sabe? Então, assim, começa. Anda de bicicleta com rodinha, tipo assim, o importante é você começar. Você não precisa ter a bike de 100 mil, o tênis de Como 1.500. você saber que você se apaixonou sem Exato, você ter testado? exato. E se você não gostar, tudo bem. Quanto esporte tem? Desde do futevôlei que tá estourando, tipo, o futebol, a bike. Eu acho que assim, principal, galera, também só um recado. Apoiem o esporte. Você que tá ouvindo, tem condições de apoiar, apoiem o esporte. Assim como a Millennium apoia vocês, apoiem. Isso muda a vida. Muda vidas. Assim, forte. E uma outra coisa. Teve a maratona ontem de São Paulo. Quantas pessoas estavam na rua torcendo? Sabe? Eu ontem, assim, todas que posso eu vou. Ontem eu não pude ir. Mas vá pra rua apoiar o esporte que não seja só o futebol também. Sabe? Vai apoiar o triatlon, vai apoiar a corrida. Exato. Eu acho que a gente tem que apoiar mais o esporte. Até pra conhecer, né? Você fala, eu não gosto, mas a partir do momento que você vai, sente a vibe daquilo, Ou apoia aquele seu amigo que foi, que você viu na rede social, apoia ele. é isso aí. A gente tem que virar uma rede Comunidade mais unida. maior, né? A gente tem que correr na USP se cumprimentando e não competindo porque um tá com uma camiseta Pace diferente. exatamente. Ó, fechamos com mais essa pedrada pra vocês aí, Edu. Valeu, Ó, meu querido. Como forma de agradecimento, cara, a gente sempre pega um brindezinho do nosso legal. apoiador Box da Fazenda, Boa. cara. Abre Certo? agora? Pode abrir. Vamos abrir então. Pode. Não sei se você tá na fase de poder comer doce ou não, mas aí Não, você... mas pós-Floripa... então beleza. rapaz. Então, beleza. Agora a gente tá no finalzinho, falta duas Acabando. semanas pra Floripa, mas logo depois... Cara, brindezinho simples aí, mas como forma de agradecimento por você ter participado. Obrigado por ter vindo. A Lu vai gostar.
Parabéns aí por incentivar sua esposa, incentivar seu primo, sua família. Continue nessa pegada. Eu acho que o real sentido da corrida é isso mesmo. Eu acho que Fazer os o bem. tempos, as medalhas, os troféus são um bônus que a gente acaba ganhando pelo nosso desempenho, mas acho que o real sentido do esporte é a gente incentivar quem tá parado, quem tá Isso. desmotivado. E se incentivar também, que é o mais importante, né? Não deixa não ficar parado. É mudar. Muda. O esporte muda. Transforma. É isso aí. Isso aí, querido. É isso aí. Agradecer. Rapaziada, mais um entregue pra vocês. Esse aqui tem muita pedrada pra vocês tomarem na cabeça aí, abaixar um Nada. pouco o ego de vocês que estão em casa aí, achando que vocês estão correndo muito, achando que vocês estão atrás de marca XYZ. Então ouve tudo com atenção e volta lá pra raiz do esporte. Volta aí treinar, fala assim, puta, da hora, eu tenho treino, vou acordar cedo, vou colocar o tênis, vou treinar porque eu gosto, O básico. né? O básico funciona. Exato. E funciona muito bem. Exatamente. Hashtag Pedrada Edu. Já vamos subir essa hashtag na internet. Rapaziada, ó, vai estar a rede social do Edu aqui, sigam ele lá, você que quer pegar um pouquinho mais de dicas aí do tri, acompanhar ele nas provas que ele vai ter durante o ano, treinos, dicas, então siga ele lá, o perfil dele é bem bacana para quem quer conhecer um pouquinho mais de triatlon. Quem tá procurando um treinador de triatlon, tem o treinador do Edu, que é o Rafa Torteira. O Team, a assessoria Team Turter, aí não é só para triatleta. Tem corrida também. Cara, eu acho que 80% hoje é corrida. Legal. Sim, então... E é um outro estigma. Ah, todo mundo acha... É só triatlon. Não, não é, cara. É esporte. Show. Então, você que tá procurando uma assessoria esportiva de corrida ou de tri também, tem o Rafa. Vamos deixar as nossas redes sociais aqui, vamos deixar também o canal dele no YouTube, para quem quiser acompanhar um pouquinho da trajetória dele na bike aí também, e estilo de vida também. E é isso, rapaziada, ó, muita coisa legal, tomara que vocês gostem do EP. Não esqueçam de deixar sua curtida, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis aí que vocês conheçam, para Faz incentivar a galera a começar a praticar um esporte, que tá desmotivada, a voltar. Então, assim, cara, divulga para todo mundo, não tem tempo de ouvir no YouTube, vai lá no Spotify, tá pedalando, tá andando, tá indo pro trabalho, coloca lá no Spotify, ouve a gente. Tenho certeza que você vai sair um pouco mais motivado e vai treinar um pouco mais feliz depois de ouvir a gente. Isso aí. Posso só agradecer rapidinho? Pode, opa. Portanto, depois desse fechamento maravilhoso, só agradecer, eu acho que 3 pessoas, assim, primeiro, a Lu, que é minha esposa e nutricionista, que me ajudou aí muito nessa trajetória, Nutri-Lu por Gaires. O Rafa, né, junto com a tia Lu também, que me ajudam muito a aprender cada vez mais. Então, o Team Turter, dá uma olhada lá no Instagram dos caras. E a nova parceira aí, a Running, que tá acreditando na gente e vai colocar a gente aí nas provas do Iron. Show. Bora lá fazer força. É isso aí, cara. Boa sorte. Muito obrigado, Estaremos na meninos. torcida por você aqui. Espero que você faça uma boa prova lá, independente Obrigado. de tempo, que você curta, seja feliz lá e conte com o canal, conte com a gente para divulgar Obrigado. o triatlon aí. Mais Tamo uma junto. vez, parabéns. Valeu. Por tudo que vocês fazem no esporte, parabéns. Show. Valeu, cara. Obrigado. Liminha, mais um entregue? Mais uma entregue. Show de bola. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Segundo semestre tem desafio novo, maratona nova e de novo é fora do Brasil, hein? Fiquem conectados aí que vai rolar novidade. Muita coisa bacana para acontecer esse ano ainda, certo? Chama. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente.